em constituições locais. Isso que significa que é uma reforma em que todas as constituições locais contemplem o princípio de perspectiva de gênero, que garante que depois de uma governadora vai ter um governador e assim por diante. Assim como todas as áreas da administração pública estatal. E também isso, em termos, inclui as procuradores, também a perspectiva de gênero e que se cria essa expressão nos estados que não têm isso. E também reconhecer a diferenças de salariais, que se reconhece que há uma diferença de 15% de diferença salarial entre homens e mulheres e que se eleve a nível constitucional para que no artigo 123 da Justiça do Trabalho para que se haja igualdade nos salários entre homens e mulheres. Como vocês podem ver, meus colegas, e no nível constitucional, para empoderar politicamente as mulheres, para que elas possam ser empoderadas com a presidente Cláudia, para garantir a igualdade e se tornar algo na nossa ação. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Chamamos agora a senhora Maria Emília Cerqueira, membro do Parlamento de Portugal. Mais uma vez, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a senadora Teresa Leitão e, na pessoa dela, todos os participantes deste evento e toda a mesa que nos acompanha neste painel. Tivemos uma tarde a discutir igualdade nas diversas acessões, desde representação, a igualdade de homens e mulheres e agora a questão da igualdade salarial, que é disso que estamos a falar. Na Europa e em Portugal assinala-se todos os anos, em data que não é fixa, o Dia Nacional para a Igualdade Salarial. Equal Pay. E porquê é que não é fixa? Perguntar-me-ão alguns menos próximos da realidade europeia. Porque corresponde ao dia em que as mulheres param de ganhar em relação aos homens. Este ano será 15 de novembro, o anterior a 13 de novembro. 48 dias que nós trabalhamos, a mais que os homens, para ter o mesmo rendimento. Isto continua a ser a realidade com que nos confrontamos. E estes 48 dias, perguntar-me-ão, referem-se a quê? Essencialmente, para além das diferenças salariais propriamente ditas, ao trabalho que as mulheres fazem, que não é remunerado. Continuamos a ter uma visão da sociedade, não obstante todos os passos que já demos, em que as mulheres são as cuidadoras, as mulheres têm um segundo emprego quando chegam a casa, têm que tratar dos filhos, cozinhar, arrumar, fazer todos os trabalhos domésticos, que não são remunerados. E isto também é pay gap entre homens e mulheres. E esta igualdade salarial continua por atingir, enquanto não conseguimos também este equilíbrio entre os papéis que a sociedade patriarcal atribui aos chamados homens e às chamadas mulheres. Tem que haver aqui uma colaboração efetiva para que estes 48 dias deixem de ser uma realidade com que todas nós mulheres nos confrontamos em todas as partes do mundo, mesmo naquelas que se dizem mais igualitárias e mais avançadas nestas questões da igualdade salarial. Mas também em Portugal, porque é o meu país e é desse que vos venho partilhar, nós temos vindo a diminuir a desigualdade salarial. Não obstante, se na base, no topo, temos uma desigualdade salarial relativamente baixa, de cerca de 8%, quando chegamos ao topo das carreiras, já não é assim. Pode atingir 25%. Embora o número tenha vindo a crescer, ele continua a ser esmagador. E não podemos ignorar esta desigualdade. E perguntar-me-ão, mas porquê? Porque a nossa lei diz trabalho igual, salário igual. Mas a verdade é que, não obstante, no nosso país, as mulheres serem cada vez mais qualificadas em relação aos homens, quando chegam a uma certa pirâmide da ascensão profissional, as mulheres são preferidas. Daí temos leis que hoje obrigam que as mulheres estejam representadas nos conselhos de administração. Mas não obstante estas leis,